Boa tarde, tenho muito gosto de estar convosco e iremos tratar da disciplina do SPAN na União Europeia, na perspectiva dos direitos fundamentais. Mas confesso que desta vez tive um especial interesse em revisitar um tema que me ocupou há quase 10 anos exatos. E se nós não somos inteiramente racionais, há componentes de sentimento. Ora, precisamente no dia 26 de abril de 2004, depois de ter participado em Roma, numa conferência sobre sociedade do conhecimento e direito, experiências comparadas para a Europa mediterrânica, e num debate com colegas, sobretudo espanhóis, houve um desafio para tratar de SPAN. E que aqui iria existir, ou ia dar-se, um par de meses depois, na Lapónia finlandesa, um workshop sobre Infrastructural Law, nesse caso, lei de infraestruturas. Isto é uma terminologia própria do professor Atissar Empa, no que toca à informação. Foi algo que eu fiz exatamente no dia 4 de junho de 2004. O tempo anda muito depressa. Bom, mas daí vontade de pegar simultaneamente em duas questões também relacionadas com a proteção dos consumidores e que se interligam de maneira muito íntima. A da publicidade, ou melhor dizendo, da comunicação comercial, e a da proteção de dados pessoais dos consumidores. Aliás, comunicação comercial e proteção de dados serão, porventura, os puntidolens na interseção entre direito da proteção dos consumidores e direito da sociedade em rede. Ao tratar da disciplina do SPAN na União Europeia na perspectiva de direitos fundamentais, iremos sequencialmente abordar o SPAN e a sociedade em rede, o que fazer com o SPAN, que respostas jurídicas, qual o regime vigente para o SPAN na União Europeia, a qualificação do mesmo regime na perspectiva dos fundamentais e, finalmente, terminaremos com uma apreciação crítica do mesmo. Iremos começar pelo SPAN relacionado com a sociedade em rede. Primeiro problema, o objeto. Que entender por SPAN? Não vou entrar em questões relacionadas com mitos urbanos, saber se é Spiced M, episódio dos Monty Python. Iremos ver diretamente na lei. Ora, lendo o artigo 2º-F da Diretiva 2031 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspectos legais do Serviço de Informação, em especial do comércio eletrónico no mercado interno, a chamada Diretiva sobre o Comércio Eletrónico, nós temos, antes de tudo, comunicação comercial. Que será, ou serão, todas as formas de comunicação destinadas a promover, direta ou indiretamente, mercadorias, serviços ou a imagem de uma empresa, organização ou pessoa
que exerce uma profissão regulamentada ou uma atividade de comércio, indústria ou artesanato. Ou seja, estamos diante de comunicação em contexto estritamente empresarial. O que significa que formas de envio, mesmo que massivo, de mensagens eletrónicas, sem objeto empresarial, podem ser muito incomodativas, eventualmente, mas não são spam. Repito, spam é uma forma de comunicação comercial. Mas porquê o spam? Porque existem tantos spammers. A resposta é muito simples. Custos. Se noutras formas de comunicação eletrónica, que não o correio eletrónico, embora hoje possamos entender, e como veremos, o spam para além do correio eletrónico, mas se noutras formas há custos associados ao envio, podem ser custos baixos para enviar SMS ou MMS. É viável enviar milhões de mensagens a um custo, mensagens de correio eletrónico, a um custo muito próximo de zero. O que é que isso significa? Que o retorno, mesmo que seja um retorno muito reduzido, ponhamos uma resposta em cada milhão de mensagens, ainda assim justifica o investimento em tempo e em meios bastante artesanais. Mas também nós estamos aqui na sociedade em rede. Antes de mais, e de forma até simplificada, nós podemos entender, para o sociólogo catalão Manuel Castells, a sociedade em rede é uma sociedade cuja estrutura social é composta por redes assentes nas tecnologias da informação e da comunicação. Trata-se de uma perspectiva diferente da sociedade de informação, sociedade do conhecimento. Porque foca não na informação em si. Até porque, como o próprio Castells demonstra, a informação é central nas nossas sociedades nos últimos 200 a 300 anos. Hoje o que temos é uma hiperabundância de informação, o que muda muito, mas não muda tudo. Ao mesmo tempo, nós já tivemos estruturas em rede nos transportes, estruturas em rede na energia. E mais que isso, pensemos que por exemplo, enquanto que o Império Romano assentava numa rede de estradas, o Império Marítimo Português assentava numa rede de rotas. Aliás, muito mais. Há estudos interessantíssimos sobre a diferença entre a França com redes de caminho de ferro, redes ferroviárias, centradas completamente em Paris, ou a Alemanha. Há múltiplas agregações. Mas hoje é preciso pensar que nas várias camadas da internet nós temos uma camada básica que é das redes de comunicações. Nós, não engenheiros, olhamos para uma parede, não apenas metaforicamente, e vemos uma parede lisa. O que não pensamos é que por trás está a rede da estrutura que mantém a casa, está a rede da eletricidade, está a rede da água, estarão também as redes das telecomunicações. Quer dizer, para que a sociedade funcione, para que a sociedade da informação funcione, essenciais são as redes. Mais que isso, também para o poder político, essencial é controlar o fluxo da informação nas redes. Acesso aos nós da rede, possibilidade de controlar os fluxos é muito mais relevante que controlar a informação em si. O que é que nós temos aqui? Que
ao disciplinar o spam, nós estaremos a controlar a comunicação comercial na rede. Mas o que fazer com o spam? Haverá soluções simples, ditas tecnológicas. Passam pela colocação de filtros mais ou menos inteligentes. Ou melhor, de filtros dotados de inteligência artificial que vão aprendendo o que entender como mensagens não desejadas. No entanto, estes filtros, para além de problemas de eficácia, e de vez em quando há mensagens particularmente importantes para nós que vão para uma caixa de spam, existe um problema. E é um problema jurídico. É que os filtros implicam sempre uma monitorização das telecomunicações, monitorização essa que é ilícita. Neste sentido, se nos centrarmos no direito da União Europeia, assim, nos termos do artigo 5º, número 1, da Diretiva 2058/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas, temos que os Estados-membros garantirão, através da sua legislação nacional, a confidencialidade das comunicações e respectivos dados de tráfego, realizados através de redes públicas de comunicações e de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis. Proibirão, nomeadamente, a escuta, a instalação de dispositivos de escuta, o armazenamento ou outras formas de interseção ou vigilância de comunicações e dos respectivos dados de tráfego por pessoas que não os utilizadores, seu consentimento dos utilizadores em causa. Em síntese, filtros não são aceitáveis. Na mesma linha, e a propósito da efetivação de direitos de propriedade intelectual, o Tribunal de Justiça da União Europeia, entre o final do ano 2011 e o início de 2012, deixou muito claro, em 2 casos envolvendo a Sociedade Belga de Gestão de Direitos de Autor, a SABAN, que não é aceitável que entidades privadas, em caso algum, coloquem filtros que permitam monitorizar tráfego. Assim, o Acórdão de 24 de novembro de 2011, dito Scarlet Extended, ou SABAN 1, aqui relativamente a um provedor de acesso. Também o Acórdão de 16 de fevereiro de 2012, ligado ou a propósito de uma rede social, a Netlog, igualmente com a SABAN. Aliás, podemos chamar primeiro SABAN 1 e o segundo SABAN 2. No mesmo sentido de não aceitação de interferência, nós temos a ausência de um dever geral de vigilância que encontramos na Diretiva sobre o Comércio Eletrónico que referi antes, o qual constitui uma contrapartida para a não responsabilização por parte dos prestadores de serviços de informação. Concretamente, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu neste sentido no Acórdão de 23 de março de 2010, caso Google France, e também no Acórdão de 12 de julho de 2011, no caso L'Oréal. Neste último caso,
estava em análise a possibilidade de colaboração da eBay na revenda de amostras de cosméticos sem autorização da L'Oréal. Logo, havendo filtros por si só, tu pensar sobretudo em filtros centralizados, estaríamos diante de uma situação de responsabilidade civil ou até responsabilidade penal segundo os Estados para os prestadores de serviços da sociedade de informação em causa. Uma outra possibilidade que tem sido avançada é a da autorregulação, sobretudo a partir dos Estados Unidos e de alguns países do norte da Europa, até como uma alternativa à regulação ou à heterorregulação, deixando estas questões, sobretudo, na mão das empresas organizadas entre si, com ou sem participação dos consumidores ou das associações de consumidores. Teríamos, assim, códigos de conduta disciplinando o SPA. Aliás, estes códigos de conduta são apontados como uma saída complementar no artigo 16 da Diretiva sobre o Comércio Eletrónico que referimos há pouco. Também o artigo 27 da Diretiva 9546/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, a Diretiva de Dados Pessoais. Esses códigos de conduta, elaborados por associações empresariais, por associações de consumidores, seriam depois submetidos ou às autoridades nacionais, quer de proteção dos consumidores, quer de proteção de dados, e por estas avaliados e aprovados, eventualmente. Mas que eficácia é que teriam estes códigos de conduta? Para além de termos uma referência ao que é entendido como as boas práticas do trade, a observância pelas empresas de códigos de conduta levarão, certamente, a isenções de responsabilidade, mas também à não qualificação das respectivas práticas enquanto concorrência desleal. No que toca ao regime aplicável na União Europeia, resulta que o mesmo consta atualmente da Diretiva de 2002/58/CE relativa ao tratamento de dados pessoais nas comunicações eletrónicas, tal como foi atualizada pela Diretiva 2036/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 25 de novembro de 2009, a chamada Diretiva Cidadãos. A novidade de 2009 passou por entender, ainda que o próprio texto não diga diretamente, mas está assim nos considerandos, e os considerandos são muito importantes nos atos legislativos da União Europeia, que o regime passou a abranger, para além do comércio eletrónico, também os serviços de SMS, MMS e outros similares. Da mesma forma, noutro considerando que poderão ler, nós temos que os prestadores de serviços de informação, de serviços de correio eletrónico, passaram também a ter poderes de ação contra os spammers, para além dos próprios prejudicados. Mas o que é que nos diz o atual artigo 13 da diretiva? Centremo-nos no essencial do atual regime constante do artigo 13º da Diretiva sobre Proteção de Dados nas Comunicações Eletrónicas, precisamente sobre
comunicações não solicitadas. Assim, temos que no número 1, a utilização de sistemas de comunicação automatizados sem intervenção humana, incluindo o correio eletrónico, para fins de comercialização direta, apenas pode ser autorizada em relação a assinantes que tenham dado o seu consentimento prévio. Para além disso, temos o número 2, se uma pessoa singular ou coletiva obtiver dos seus clientes as respectivas coordenadas eletrónicas de contacto para o correio eletrónico no contexto da venda de um produto ou serviço, essa pessoa singular ou coletiva pode usar essas coordenadas eletrónicas de contacto para fins de comercialização direta dos seus próprios produtos ou serviços análogos, desde que aos clientes tenha sido dada clara e distintamente a possibilidade de recusarem, de forma gratuita e fácil, a utilização das coordenadas eletrónicas de contacto no momento da respectiva recolha, por ocasião de cada mensagem. Isto quando o cliente não tenha inicialmente recusado essa utilização. Para além disso, os Estados-membros tomam as medidas adequadas para assegurar que as comunicações não solicitadas para fins de comercialização direta não sejam permitidas sem o consentimento dos assinantes ou utilizadores em questão. Finalmente, é proibida a prática do envio de correio eletrónico para fins de comercialização direta, simulando ou escondendo a identidade da pessoa em nome da qual é efetuada a comunicação. Temos assim que, nos termos do artigo 13 da diretiva, hoje, na União Europeia, o sistema é de opt-in, no sentido apenas são admitidas comunicações comerciais por correio eletrónico ou por outras vias semelhantes, se os destinatários tiverem dado o seu consentimento expresso ou, sendo mesmo implícito, com base numa relação contratual anterior, consentimento esse que é revogável a todo o tempo. Além disso, nos termos do número 5 do artigo 13º, poderão existir formas de proteção de pessoas coletivas destinatárias de spam, ainda com um menor peso do que se fossem pessoas singulares, sobretudo consumidores. Da mesma forma, e recordando as novidades, o número 6 do preceito dá a possibilidade de serem intentadas ações judiciais contra os autores do envio não autorizado de mensagens. Mas importa-nos especialmente agora ver a qualificação desta disciplina do spam na perspectiva destes fundamentais. Iremos fazê-lo a partir da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Desde o Tratado de Lisboa, 2007, e que está em vigor desde o início de dezembro de 2009, esta Carta foi inserida plenamente no sistema do direito da União. Assim, o artigo 6º do Tratado da União Europeia diz expressamente que a União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia de 7 de dezembro de 2000, tem o mesmo valor jurídico que os tratados. Os direitos, as liberdades e os princípios consagrados na Carta devem ser interpretados de acordo com as disposições gerais constantes do título 7º da mesma Carta. Veremos as consequências disto. Mas o que é que nós temos aqui? Comunicação comercial. Ora,
a comunicação comercial, antes de mais, é comunicação. Consequência disto, sua ligação direta ao artigo 11º da Carta, liberdade de expressão e de informação, o qual, logo no número 1, nos diz que qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão e que este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e transmitir informações ou ideais, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras. Regime geral para a informação e a comunicação. Mas a comunicação comercial é também, passe o aparente pleonasmo, comercial. Isto é, uma comunicação que surge no âmbito de uma atividade empresarial. O que nos leva a estabelecer uma ligação necessária com o artigo 16 da Carta, que reconhece a liberdade de empresa. Como os mercados funcionam entre empresários e consumidores, teremos também que atender ao disposto no artigo 38 em matéria de defesa dos consumidores, o qual nos diz que as políticas da União devem assegurar um elevado nível de defesa dos consumidores. E sem esquecer o artigo 8º, sempre da Carta, sobre a proteção de dados pessoais, que nos diz designadamente que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito e que esses dados devem ser objeto de um tratamento leal para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Por outro lado, para além da Carta, também o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e eu recordo que nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º do Tratado da União Europeia, a União funda-se no presente Tratado, no Tratado da União Europeia, e no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e que estes dois tratados têm o mesmo valor jurídico, dizer que no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia nós reencontramos a liberdade de empresa, subentendida no artigo 119 e seguintes, em matéria de política económica e monetária. No artigo 119, afirmado que para alcançar os fins do tratado, a ação dos Estados-membros e da União implica a adoção de uma política económica conduzida de acordo com o princípio da economia de mercado aberto e livre concorrência, o que estabelece de imediato uma ligação à disciplina do mercado interno, a partir do artigo 26 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente ao direito de estabelecimento do artigo 49 e seguintes, o qual se prende explicitamente com a iniciativa económica, mas também no que toca à livre circulação de mercadorias, para do artigo 28, à livre prestação de serviços, do artigo 56 e seguintes, e ainda à livre circulação de capitais, do artigo 103 e seguintes. Isto sem esquecer o peso que no âmbito do ordenamento da União Europeia tem a proteção dos consumidores, que surge duplamente. Logo no início do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no artigo 12, que diz explicitamente que as exigências em matéria de defesa dos consumidores serão tomadas em conta na definição e execução das demais políticas e ações da União, isto é, uma relevância transversal. E depois, mais à frente, tem um título 15º, precisamente sobre defesa dos consumidores, que no artigo 169, número 1, é afirmado que, a fim de promover os interesses dos consumidores
e assegurar um elevado nível de defesa destes, sublinhamos elevado nível, a União contribuirá para a proteção dos interesses económicos dos consumidores, bem como para a promoção do seu direito à informação. Li apenas o que nos dizia mais respeito. E que, depois, número 2, que a União contribuirá para a realização destes objetivos, designadamente através de medidas adotadas no âmbito da realização do mercado interno. Isto sem esquecer, de novo também no Tratado de Funcionamento da União Europeia, que o artigo 16 repete, número 1, que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. Temos aqui liberdade de empresa, proteção de consumidores, proteção de dados. Terminamos esta exposição já longa com uma apreciação crítica do regime, atendendo aos direitos fundamentais que acabámos de enunciar. O ponto de partida anterior a 2002 foi do chamado opt-out. Isto é, serem admitidas mensagens de spam até os destinatários comunicarem que não o pretendiam. Desta forma, no artigo 4º da Diretiva de 1995 sobre proteção de dados, no artigo 12º da Diretiva 97/106/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 97, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade das telecomunicações, a diretiva anterior à de 2002, do mesmo tema. Também na Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 97, relativa à proteção dos consumidores em matéria de contratos à distância, artigo 10, número 2. E, finalmente, no artigo 7º, 2, na Diretiva sobre o Comércio Eletrónico de 2000. Se olharmos para os Estados Unidos, e este confronto é importante, nós temos que o chamado CAN-SPAM Act de 2003, CAN-SPAM é um acrónimo interessante, que está para Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing, que lei esta foi promulgada pelo presidente George W. Bush, presidente Bush pai, a 16 de dezembro de 2003. E recordo, todos estes temas assentam no opt-out. Bom, o que é que nós temos que pensar? Recordemos o artigo 6º, número 1, parágrafo 3º, do Tratado da União Europeia, que nos diz, já vimos, que os direitos e liberdades e os princípios consagrados na Carta devem ser interpretados de acordo com as disposições gerais constantes do título 7º da Carta, que regem a sua interpretação e aplicação. Logo, o que é que nos importa especialmente? O artigo 52. Iremos vê-lo agora seguido e para depois o analisarmos. Diz isto: qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades conhecidos pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial destes direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, estas restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União ou à necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros. Bem, atentemos nos critérios. Em primeiro lugar, respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Nesta primeira bitola, não haveria grandes problemas.
E porque, efetivamente, as empresas europeias podem continuar a enviar mensagens de comunicação comercial para os consumidores. O conteúdo essencial é salvaguardado. Bom, mas o preceito diz mais. Aponta para a observância do princípio da proporcionalidade. No sentido que limitações só podem ser introduzidas se forem necessárias, atenção, necessárias, e correspondem efetivamente, o advérbio de modo é do legislador, a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União. Ou há necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros. O que é que aqui temos? Que este regime só é explicável pelo peso muito forte que nos tratados é dado aos direitos dos consumidores. Que terá levado o legislador, em 2002, a inverter o sentido das figuras anteriores, fazendo sobrepor os interesses dos consumidores, ou melhor dizendo, os interesses presumíveis dos consumidores, aos interesses dos empresários. Sendo certo, sobretudo se atendermos a que nos Estados Unidos se mantém um regime de opt-out, aqui as empresas europeias tenham maiores dificuldades em sede de concorrência global. Mas seria mesmo necessário? Não terá o legislador ido longe demais? Provavelmente. Da minha parte, estou em crer que seria menos limitador da liberdade de empresa e com uma eficácia não menor, um maior controle em matéria de proteção de dados pessoais. Ir diretamente às bases que estão, bases de endereços, que estão na base do spam. Embora nós também saibamos que é possível a existência de spam sem bases de dados de endereços, através de máquinas que geram endereços eventuais e, como o custo é muito baixo, podem começar por AAA e acabar em ZZZ e ter tudo condição, sobrenomes, apelidos, nomes próprios, que algumas irão chegar. Isto para além de existirem problemas como o dos paraísos de spam, isto é, dado o caráter unitário da internet, as mensagens serem enviadas para consumidores europeus a partir de terceiros Estados que não têm sequer regras relativas a spam ou à proteção de dados. Bom, para terminar mesmo, eu creio que poderemos ter novidades muito em breve. Isto porque já passou no Parlamento Europeu a proposta de novo Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, apresentada no final de janeiro de 2012 pela Comissão Europeia. Nomeadamente, isto é matéria a ser estudada de outra forma, com maior aprofundamento, nomeadamente a possibilidade que irá ser dada no novo artigo 17 de não só esquecimento, mas de apagamento por parte dos titulares dos dados, serem eliminados definitivamente de uma base. Também quando tiver ocorrido uma terciarização no âmbito da computação em nuvem, do chamado cloud computing,
para onde aponta expressamente o artigo 13º, sendo essa gestão feita no futuro por meios eletrónicos. Será possibilitado pelo artigo 12, ou seja, nós podermos verificar se estamos ou não nas bases e poder verificar também o conteúdo da informação e pedir diretamente a eliminação da base. Não contactarmos a entidade responsável pelo tratamento para o fazer, mas nós fazê-lo quase diretamente. Para além disso, importante para o spam, mas para um spam mais avançado, que assenta na chamada mineração de dados e no estabelecimento dos perfis. É que um spam indiscriminado será até muito pouco eficaz. Estamos a pensar em spams direcionados por segmentos e por perfis de pessoas. Porque enviar um spam como eu recebi um medicamento para aumentar o tamanho do peito é completamente absurdo. Faz sentido é enviar mensagens para destinatários que possam ter interesse no produto ou no serviço. Por razões de simples eficácia. Daí o novo artigo 20 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que estabelece um mecanismo de não sujeição à elaboração de perfis. Espero não ter sido excessivamente aborrecido. Obrigado pela vossa atenção.